Isaías 59, 21. Esse vai ser um texto base aí para nós. Muito bem, obrigada. Quem já achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Você vai achar. Pelo menos esse. Os outros a gente só vai falando e vocês vão anotando. Isaías 59, 21. Amém? Deixa aberto aí, abaixa sua cabeça, segura a conversa e nós vamos orar. Amém? Mais uma vez, que oração não quer demais. Feche seus olhos. Obrigada, Espírito Santo, porque nessa noite o Senhor já veio, o Senhor está aqui e o Senhor está movendo em nosso meio, o Senhor está nos convencendo do que precisa ser mudado. E a Tua presença faz, Senhor, aquilo que eu não posso fazer, a Sua presença faz aquilo que ninguém aqui pode fazer. Por mais que toda a liderança dessa casa ame esses adolescentes, nós não podemos fazer por eles aquilo que o Senhor faz. Nós não podemos fazer por eles aquilo que o Senhor tem feito. Então eu te dou toda a honra, toda a glória, porque o Senhor já começou um trabalho tão lindo e o Senhor vai concluir essa obra. E que essa palavra, Senhor, que veio do Teu coração, contribua para o que o Senhor está fazendo em cada adolescente, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o oposto de paixão avassaladora, que é quando a gente encontra alguém especial como Jesus e a gente se apaixona por ele. Quem é apaixonado por Jesus? Eu sou. Mas aí tem um segundo passo depois que a gente é apaixonado por ele. E até alguém aqui ministrando, que eu nem lembro quem era, já falou, que é quando a gente se compromete. E aí não é mais paixão, aí é um compromisso. Então eu quero falar sobre o amor responsável que o Senhor está nos chamando a ir nesse tempo. Amém? Olha que bonitinho, tem até slides. Um novo nível de compromisso. Amém? Vamos ler esse texto que a gente abriu aí, de Isaías? Diz assim, na NVI, vou ler. Quanto a mim, o Senhor está falando, tá? É Deus. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está em você e as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e dos descendentes deles, desde agora e para sempre, diz o Senhor. Qual que é a aliança que o Senhor fez comigo e com você? Qual que é a garantia que Ele tem de que Ele jamais vai nos deixar? Alguém sabe? Está escrito aqui, gente, a gente acabou de ler. Qual que é a aliança? O Espírito. Essa é a nossa garantia, o Espírito Santo é a nossa garantia. Então, quando a gente fala de amor responsável, você pensa o quê? A palavra responsável, quando seu pai ou sua mãe usa muito isso numa conversa, pode saber que é uma conversa que vai durar mais de meia hora, né? Você precisa ser responsável, você precisa ter responsabilidade. Seus pais também? Ou só os meus? Só os meus pais que falam sermão sobre responsabilidade? Então, assim como nós temos a maioridade penal, a maioridade na vida, que é 18, né? Alguém aqui já 18? Cadê os maiores, grandinhos? Lá no fundo, normalmente já 18, né? Mas vocês ainda... Quem está aqui sentadinho ainda está chegando a 17, aí começa a vislumbrar a maioridade. O que vocês escutam, gente, quando vai chegando perto dos 18 anos? O que a gente escuta quando está chegando perto dos 18 anos? As piadinhas. Pode ser preso. Já pode ser preso, hein? Olha só, se você fizer alguma burrada, meu filho, é você que vai responder. Então, vamos para o significado da palavra responsável. Vamos comigo, ó. Aquele que responde pelos seus atos, que tem condições morais e ou materiais de assumir compromisso. Por que a gente fala tanto, né? Às vezes a gente está falando sobre namoro, a gente fala, gente, assumir compromisso é um negócio sério. Você vai conseguir pagar o café que você convida a guria para ir? Não. Então, a resposta já está aí. Entendeu? Tem que ter responsabilidade, tem que ter compromisso. Aqui até o dicionário fala, gente. Se a Bíblia não está comunicando isso para vocês, até o dicionário fala. Que é aquele que tem condições morais ou materiais de assumir compromisso. E é isso que o Espírito Santo está perguntando hoje para mim e para você. Eu sei que o seu coração acelerou hoje com a presença do Senhor aqui. Mas sabe o que ele está dizendo? E aí? É só isso ou você quer compromisso? Você quer só um encontrinho casual, umas lágrimas, um mover, umas promessas? Ou você quer ver se cumprir? Ou você quer um compromisso, uma aliança? Que as pessoas vejam que você tem um compromisso, que você tem a presença do Espírito Santo em você. Quem quer se comprometer mais um pouco, mais profundamente? Amém?
Eu sei que não é fácil levantar a mão para esse tipo de apelo, gente, né? Eu não estou perguntando quem quer chocolate, estou perguntando quem quer se comprometer. Isso, ó, tem que pensar. A palavra fala que aquele que quer construir uma torre, aquele que quer fazer algo massa, ele tem que pensar, ele tem que calcular. O custo do discipulado é alto. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Parece pouco, mas, é muito difícil. Negar a si mesmo já é uma escola que você fica. Ai, hoje eu não consegui, Senhor, amanhã eu vou tentar de novo. Ai, hoje eu não consegui, amanhã eu vou tentar de novo. E assim é a vida do crente até o fim. Então, eu queria falar com vocês sobre a diferença de amor e paixão. Primeiro, diferente da paixão, que é aquela coisa que chega empolgada, que você fala, eu encontrei o amor da minha vida, ai, como ele é lindo. Ai, eu amo Jesus, Jesus é tudo para mim. E aquilo é o primeiro amor. Eu sei que muitos aqui já viveram o primeiro amor. Talvez alguns ainda estejam vivendo o primeiro amor. Que é quando você escreve, primeiro amor, trazendo para a nossa realidade carnal, tá? Você está tão apaixonada que você fica escrevendo o nome do menino no espelho embaçado. E você escreve o nome e o sobrenome dele para ver se combina com o seu. Como que será que vai ser o meu sobrenome? Ai, Lenara Padilha. Ai, será que eu vou assinar Montesco ou eu vou assinar Padilha? Qual o nome que eu vou tirar para ficar só com o nome dele? A gente fica, tá? Então, com Jesus é a mesma coisa. Os meninos estão rindo, mas vocês devem ter os negócios de vocês também. A gente, quando está apaixonado por Jesus, parece que tudo é sinal dele para nós. O Senhor está falando comigo nisso. O Senhor está falando aqui comigo nisso. A gente escuta uma música, ai, que lindo, vou ouvir essa música o dia inteiro. E chora enquanto está estudando, não aguenta mais estudar, só quer ler a Bíblia. Isso é paixão. Tipo, Senhor, eu não quero mais essa vida, eu só quero o Senhor. Não, mas tem que estudar. A vida paralela está acontecendo. Então, uma pessoa apaixonada, qual que é a maior diferença, gente? Ela decide as coisas pelo sentimento. Você já viu aqueles casais que decidem, tipo, do nada, 2 meses de namoro, fica noivo? E quer casar, e o amor vai pagar as contas, e deixa a vida me levar? Não precisa erguer a mão, que eu não quero expor ninguém. Não é essa a ideia aqui. Então, eles tomam as decisões pelos sentimentos. Vai, nossa, é uma certeza no coração. Qual que é a certeza? Não sei, eu só sinto. Eu amo ele hoje, eu quero ficar com ele para sempre. Mas e se o sentimento acabar? Isso se move pelo sentimento. E o sentimento, ele sustenta alguma coisa, gente? Não, o sentimento oscila, o sentimento muda. O sentimento é areia. E quem constrói sobre a areia? Não preciso nem desenhar, né? Está bem claro. Então, uma pessoa apaixonada, ela continua um relacionamento enquanto ela sente. Então, essa pessoa que começou o relacionamento apaixonada e que decidiu fazer um compromisso com o outro apaixonada, quando ela deixar de sentir, ela vai falar, viu, queria terminar com você. Talvez por mensagem, talvez por e-mail, talvez sumindo, não falando mais nada, terminou. Por quê? Porque não era uma pessoa de caráter que não queria compromisso. Ela queria somente aquilo que ela estava sentindo. E a diferença com uma pessoa compromissada? Uma pessoa compromissada, ela continua um relacionamento porque ela tem uma aliança e ela cumpre os seus votos. O Senhor não é apaixonado por você, Ele te ama. Ele não é só apaixonadinho, emocionadinho por você, Ele te ama, tanto que Ele deu. E esse texto que Ele deu o seu único filho, e esse texto Ele fala, esta é a minha aliança com eles. O Senhor tem uma aliança com a gente, Ele não tem um relacionamentozinho, Ele não é um conversantezinho, Ele é o nosso Deus, Ele colocou uma aliança no meu e no seu dedo, essa aliança se chama Espírito Santo, amém? E nós pertencemos a Ele. Então, a aliança não fala só de hoje, ela fala de algo que vai se perpetuar. Esse texto, ele fala sobre as próximas gerações, isso não vai se apartar. O final do texto ali de 59 e 21, Isaías diz, não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e dos descendentes deles. Ele não está falando, viu, eu só te amo hoje, amanhã eu não garanto, tá? Você está sendo legalzinho hoje, você merece hoje, não. Ele está falando, eu coloquei uma aliança em você, e essa aliança é para os seus filhos, e é para os filhos dos seus filhos. Olha o tamanho disso, não tem fim. É isso que é o amor para sempre. E não o amor para sempre que a gente canta nas musiquinhas, que a gente chora pensando no crush. Esse amor não é para sempre. Esse amor, às vezes, não passa nem da tua geração. Tá? Só para te avisar. Então, vamos lá. O amor responsável, gente, da mesma forma que a gente tem a maioridade civil, tem a nossa maioridade espiritual. E eu creio que muitos aqui, apesar de serem adolescentes, estão, sim, chegando perto dessa maioridade espiritual, que é quando você é compromissado. Todos aqui já batizaram nas águas? Amém? Aqueles que não batizaram, gente, é um compromisso público. Assim como tem a cerimônia de casamento, que publicamente todo mundo vê,
Quando você decide se batizar, assim como o próprio Jesus fez, ele estava ali publicamente, dizendo, agora eu tenho um compromisso com o Senhor. E todos ali estão vendo como testemunhas. Então, pode passar para o próximo. A paixão, ela nos atrai para a presença de Deus. Talvez você chegou perto do Senhor porque você estava com muita fome e você descobriu que Ele saciava essa sua fome. Talvez você chegou perto da presença de Deus porque estava precisando de uma cura, de um milagre. Beleza, é normal chegar perto de Deus querendo alguma coisa. Ele já está acostumado com isso. Jesus atraía multidões e não era a multidão que queria compromisso com ele, porque ele só tinha 12 discípulos, certo? Mas ele tinha pessoas que queriam um toque, uma cura. Beleza, normal, estou aqui para isso, estou aqui para servir. Então a paixão é aquela que nos atrai, mas é o amor responsável que nos mantém nesse lugar. A gente tem falado tanto disso. Desde a origem o Senhor tem falado sobre isso. O tema do último origem foi até o fim, porque o Senhor estava nos falando sobre o quê? Fidelidade, constância, que é a luta de todo crente. A gente começa um monte de coisa, mas a gente não consegue continuar, né? Mas nós vamos ser diferentes, né? Amém? Tu, porém, vai ser diferente. Então, vamos falar hoje sobre as características de quem tem um amor responsável. Quem tem um amor responsável? Para você ir fazendo um check aí, se você está mais ou menos, se você está 50%, também. Então, primeira coisa, ele é ouvinte, mas ele também é praticante. Segunda coisa, ele termina o que começa. Ele não foge e ele abre mão das respostas. Então, vamos para o primeiro. 1 Samuel 3,10 diz assim, pode só anotar aí, vou tentar ser rápida. O Senhor veio, vocês conhecem a história de Samuel, né, gente? Ele era uma criancinha, estava ali, foi entregue na casa do sacerdote Eli para servir no templo. E ele, de madrugada, começou a escutar alguém chamar o nome dele. E aí ele ia lá para o profeta, para o sacerdote. O senhor está me chamando? Não, querido, estou te chamando, não. E aí que o sacerdote falou, cara, ele está ouvindo a Deus. Eu vou falar para ele, se você ouvir de novo, responde, eis-me aqui, que é o Senhor que está falando. Isso está em 1 Samuel 3,10. O Senhor veio e o chamou, como antes, já tinha acontecido várias vezes. Samuel, Samuel, imagina à noite você ouvindo. Como que é teu nome? Aí você escuta o seu nominho. Jéssica, meu Deus, que não consigo dormir, quem está me chamando? E aí Samuel falou, fala, porque o sacerdote tinha dito, responde, fala, pois teu servo está ouvindo. Então, gente, ouvir a voz de Deus, por mais que muitos aqui talvez nunca tenham ouvido e tenham, né, ansiado por isso, ouvir a voz de Deus não é tão difícil. Ele está falando aqui. Eu nunca ouvi a voz de Deus audível como Samuel, mas eu tenho impressões no meu espírito tão fortes que eu tenho certeza que é o Senhor. Porque conforme ele vai falando com a gente começa a entender. Isso é Deus. Aquela impressão que não sai de você. Às vezes, na palavra, você está procurando uma resposta e aquilo salta aos teus olhos. É Deus falando. A oração é a gente falando com Deus. A palavra é Ele falando com a gente. Então, 90% das vezes, o Senhor vai falar com você na palavra. Amém? Então, muitas vezes você vai ler um negócio, você vai ter que fingir que você não ouviu. Não, isso não é comigo, Senhor. E muitas vezes você vai ouvir e você fala assim, amém, Senhor, estou pronto. É isso aí, vamos lá. Amém? Quem está tendo esse contato diário? Quem está com o devocional em dia? Gente, vamos lá. Amém. Amém, sincerão, é isso aí. Porque quando a gente tem contato diário com o Deus da palavra, as coisas vão ficando mais fáceis. Você escuta a voz da sua mãe todo dia? Quem mora com a mãe, com o pai? Você escuta a voz da pessoa com quem você mora todo dia. Então, se a sua mãe chamar lá de fora da sua casa, se a sua mãe entrar aqui agora e falar o seu nome, ou te chamar, filha, se não é a voz da minha mãe, eu não vou ouvir. Eu chamar a mãe de alguém está aqui. O pai de alguém está aqui. Agora, a voz do seu pai, a voz da sua mãe, você conhece, porque você ouve todo dia. Amém? Concordam? Que é meio óbvio? E aí não adianta, meus queridos, vocês virem nas conferências, vocês irem nas escolas e pegar o profeta e põe a mão na minha cabeça, pastor Thomas, ora comigo para o senhor falar. Se você não está no pequeno, no básico, no simples, você não se esforça para reconhecer a voz do Senhor. Pedir para o Senhor falar com você. Deus, fala comigo hoje sobre aquela questão. Confirma comigo na palavra. Me dá uma direção. Ele fala. Mas, às vezes, a gente banaliza tanto que fala, acho que é meio ridículo, não vou nem fazer isso. E se a gente não pede, ele não dá. Não é verdade? A Bíblia não fala isso? Vocês não têm porque vocês não pedem. Amém? Conhece esse texto de Tiago? Amém. Então, vamos lá. Aqui, voltando para Samuel. Estudiosos dizem que Samuel aqui ele tinha 12 anos. Ele estava entrando na adolescência. Então, quando ele ouviu Deus pela primeira vez, a voz audível de Deus, ele tinha 12 anos. Aí, no final do capítulo 3, diz assim, enquanto Samuel crescia, 1 Samuel 3, 19 e 20, tá? Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem.
Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Então, ele foi reconhecido profeta em Israel, gente, com 21 anos. De 12 para 21, quantos anos? 9. Cadê o pessoal que estuda para me ajudar? 9. Gente, tabuada, não sei a tabuada nem do 4. Estou zoando. Então, foram 9 anos aí, até ele ganhar essa maioridade espiritual, até ele alcançar esse amor responsável. Olha que poderoso esse ministério. Tudo que ele falava como profeta se cumpria. Isso é uma prova de maioridade espiritual. Então, foram 9 anos ouvindo e obedecendo. 9 anos ouvindo e praticando. 9 anos ouvindo e reproduzindo. 9 anos ouvindo e profetizando. Não é pouca coisa. Então, ele ouviu, ele era só um menininho de 12 anos. E, a partir dali, daquele dia, foi se tornando diário. Então, Deus falou um monte de vezes até ele conseguir ouvir. E, depois de 9 anos, Deus podia sussurrar, ou Deus podia passar um vento, assim, ele sabia que era Deus. Porque 9 anos não é 9 dias. Amém? Então, a gente precisa alimentar isso dentro de nós. A gente precisa insistir, persistir nesse lugar, para a gente ganhar a maioridade espiritual. Amém? Eu quero, gente. Eu não quero ser menina, não quero nem vocês e nem quero ser menina para sempre. Chega de meninice. Chega de ficar dependendo dos outros para ouvir Deus. Não é isso que o Senhor tem para nós, amém? O Senhor tem mais. Tiago 1, 22 e 25. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Esse versículo em Tiago, lá no final, Tiago 1, no 25, ele nos dá o segredo da felicidade. Porque ele diz assim, ó, o homem que observa atentamente a lei, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. E eu te pergunto, o que é que você tem feito para não esquecer aquilo que Deus te fala? Porque eu sei que Deus falou com vocês no retiro, eu sei que Deus tem falado com vocês hoje, Deus falou com um monte de gente aqui, que eu estava assim, chorando, babando em cima de todo mundo, querendo ouvir, querendo participar, porque foi lindo o que Deus fez. E aí, você anota, o que você faz? Você rumina isso durante a sua semana? O que você faz para você não esquecer? Porque eu vou te falar, gente, hoje nós temos ladrões da atenção que competem demais com a atenção de Deus. Às vezes você fica 2, 3 horas no Instagram depois do culto, antes de dormir, e aí amanhã, se alguém te perguntar como foi o culto, você nem lembra. O que Deus te falou? Nossa, o que Deus falou mesmo? Ah, não sei não. Gente, Deus, você tem noção que é o Criador do universo inteiro falou algo para você, específico para você, e você não faz nada para que você não se esqueça daquilo que ele falou? No mínimo um caderninho, gente. No mínimo um bloco de notas no celular. Eu tenho um pouquinho de medo porque essas coisas se perdem. Eu gosto de caderninho. Para eu poder voltar lá. Aquela folha que vira e mexe está molhada de lágrimas, com a tinta borrada. É tão bom a gente voltar. Olha o que Deus falou para mim em 2018. Olha o que Deus falou para mim lá atrás, quando eu era uma criança, quando eu era um pré-adolescente. Isso é tão precioso. Então, cuidem para vocês não esquecerem. Então, esse é o segredo da felicidade. Ouvir o que Deus diz e perseverar na prática do que Deus diz. Então, se Deus falou com você, se agarra nisso. E na hora que Ele falar, obedeça. Não joga para a semana que vem, não joga para o mês que vem. Porque à medida que você vai jogando, gente, você está dizendo o quê para Deus? Ah, usa outro aí, que eu estou ocupado. Aí Ele vai falar com outra pessoa. Ele quer muito te usar, Ele quer muito fazer você participante do que Ele está fazendo. Mas se você não quer, meu filho, Ele não vai implorar, por favor, anota as minhas palavras, por favor, me queira. Não, Ele não precisa disso. Quem precisa dele somos nós. Amém? Então, se a minha vida for um looping dessas duas coisas que estão aqui, eu vou ser feliz no que eu fizer. Amém? Então, vamos lá para o 2, que é terminar o que começamos. Falando ainda sobre aliança, sobre votos, talvez você se lembre aí da última cerimônia de casamento que você foi, talvez você se lembre daquela música do Morada, lá dos votos, na alegria ou na tristeza. Tá vendo, gente? Posso cantar. Vocês lembram dessa música? É linda essa música, né? A gente faz votos para quem a gente quer se comprometer. Nós damos as nossas palavras. Talvez você, mocinha romântica que está me ouvindo, já deu uma esboçada aí um dia. Não sabe nem quem vai casar, já esboçou seus votos. Ou não, estou viajando. Ninguém vai dizer, né, que você já esboçou seus votos. Enfim, mas é lindo. Gente, a parte que eu mais gosto dos casamentos é ouvir os votos. Mas eu choro, acho tão lindo. É lindo, né?
E aquilo não é só para emocionar, aquilo eu estou empenhando a minha palavra, eu vou cuidar de você, eu vou te honrar. E o marido fala para a esposa, eu vou cuidar de você, eu vou pagar seus boletos, tudo aquilo que for caro, que seu pai paga, eu vou pagar também, até mais. É isso, gente, não é só amor, não. Tem um custo aí envolvido. Então, o que é um voto? É um compromisso, eu estou me comprometendo. Antes de colocar a aliancinha no dedo, tem uma palavra. E hoje em dia, gente, infelizmente, as palavras perderam, né, a força. Às vezes as pessoas falam, não, ele falou que vai? Falou. Mas ele prometeu? Não, não prometeu. Então não vai. Misericórdia, gente, você é crente. A Bíblia fala que o seu sim tem que ser sim e o seu não tem que ser não. E o seu testemunho precisa respaldar isso. Então, não sei se ele vai porque ele não prometeu. Precisa prometer? Não, crente falou, crente cumpre. Que assim seja nessa geração, esse resgate desse valor em nome de Jesus. Amém? Então, lá em Eclesiastes 5, 4, 5 diz assim, quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. O que Deus está falando aqui? Fica quietinho se você estiver emocionado. Vai orar mais um pouquinho antes de falar assim, Jesus, eu vou para as nações. Lá na frente de Israel subirá naquele momento. Sei que muitos aqui estão empenhados. A gente tem ouvido os líderes de célula dizendo, olha, aquele ato profético foi um divisor de águas, está sendo massa. Mas antes de você ir e dar a sua palavra, fazer seus votos para com o Senhor, não precisa ser pacto de sangue para ele levar a sério. Se você se ajoelhar no seu quarto e fizer um compromisso com o Senhor, sei lá, eu vou jejuar uma semana, eu nunca fiquei só na água, eu vou ficar um dia pelo menos, vou começar, faça e cumpra. É melhor você não fazer do que você falar. E não cumprir. Então, esse é o nível de compromisso. Amém? Na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença, não importa. Então, muitas vezes você fez um voto com o Senhor. E aí, fiquei doente, Deus. Foi mal aí. Não é um amor responsável. Tá chovendo, né? Não vou na igreja. Não é um amor responsável. Tô cansada. Eu já fiz devocional ontem, sábado e domingo já comi demais na igreja, estou super bem, meu espírito está super alimentado para ficar até quinta sem abrir a Bíblia. Não é um amor responsável. Amém? Então vamos para o 3. Quem tem um amor responsável não foge. Muitas vezes você vai ouvir a expressão permaneçam na Bíblia. E enquanto eu estava montando essa palavra, eu fui perguntar para o Senhor sobre o que mais que significa permanecer. Porque, cara, como a Bíblia fala disso? Permaneçam, permaneçam, permaneçam. E o Senhor me disse dessa vez, não fugir. Porque tem um monte de gente fugindo. Fugindo de medo, fugindo porque acreditou nas mentiras do diabo, de que não era capaz, de que não é tempo, de que o outro é melhor que você. Enfim. Mas sabe o que diz lá em Tiago 1,3 diz? Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, esse texto de Tiago está dizendo, você tem fé, você vai perseverar. Deixa a tua fé produzir perseverança. Não foge, fica. E esses dias, gente, são dias onde o Senhor vai fazer essa peneira entre os fujões e os corajosos. E eu creio que aqui entre nós temos muitos corajosos. Que ainda que não vejam, como foi falado aqui no louvor, não estou vendo. Mas ainda assim eu vou crer, não preciso ver para crer. Eu sou corajoso. Amém? Eu sei que responsabilidade assusta. Mas vamos ler lá Lucas 12, 47 e 48. Abre aí comigo rapidinho, que esse texto é forte. Esse texto é não vou nem comentar, a gente só vai ler esse texto. Lucas 12, 47 e 48. Se vocês não conhecem isso, vocês estavam na ignorância. Sinto lhe dizer que depois de ler esse texto, vocês não vão estar mais na ignorância. Então dá tempo de você levantar, sair, ou colocar a mão no ouvido, assim, ó, lá. Porque eu vou falar uma coisa aqui muito boa. Verdade liberta. Não tenham medo, não fujam. Estou brincando, não quero ver ninguém fugindo. Lucas 12, 47 e 48 diz assim, aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então, só uma observação que eu quero falar sobre esse texto. Às vezes a gente pede muitas coisas para o Senhor,
E a gente não cuida do que a gente está pedindo. Então, cuidem do que vocês pedem para o Senhor. Porque assim, antes da gente pedir uma coisa, sei lá, pedir as nações, pedir para ter um ministério igual ao do pastor Luciano, que eu sei que muitos de vocês clamam por isso. Olha que sério o que esse texto está dizendo. A quem muito foi dado, muito será exigido. Existe algo que vai ser, tipo, vamos prestar contas então, meu filho? Não, é fácil, gente. Eu não estou dizendo que vocês não devam querer isso, queiram isso. Mas eu quero que vocês entrem no lugar da responsabilidade cientes. Eu não vou enganar vocês aqui, dizer, gente, venha. É fácil, tá? Ser discípulo de Jesus é muito fácil, não vai custar nada. Aquele texto lá, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, é antigamente. Hoje em dia está de boa. Não está. É difícil negar-se a si mesmo. É difícil tomar a sua cruz. Seguir a Jesus é um privilégio, é maravilhoso, como eu amo seguir a Jesus. Mas é um caminho estreito, é um caminho muitas vezes solitário, é um caminho de lágrimas, de renúncias. Mas eu não quero fugir. Eu quero ser discípula de Jesus, mesmo já estando ciente desse texto forte aqui de Lucas 12, 47 e 48. Amém? Então saibam, meus queridos, não dá para seguir a Jesus sem dizer não para aquilo que é confortável à sua carne. Então tá fácil demais para a sua carne? Então não é vontade de Deus, porque Ele quer te espremer para sair coisas de valor da sua fé. Ele coloca a tua fé no fogo. Por quê? Porque a tua fé é preciosa. Então Ele precisa moldar, Ele precisa trabalhar no fogo. E o fogo não é para os fujões, o fogo é para os corajosos. Amém? Eu sei que muitos da nossa geração têm sofrido com crise de ansiedade. A ansiedade tem sido, né, a doença da vez. Muito comum você ver até crianças, pré-adolescentes com crise de ansiedade. Talvez alguns aqui já tenham tido. É horrível, é algo que parece que está completamente fora do seu controle e vem para o seu físico. Sabe como que alguns médicos definem ansiedade? Excesso de futuro. Então, você está aqui hoje, mas você está tão preocupado com as hipóteses. E se isso, e se aquilo, e se acontecer aquilo no futuro? Mas e se não sei o que der errado? Só sobre o futuro, só sobre o futuro. E daí tem uma hora que você vai pifar, vai dar ruim. Mas sabe quando que a ansiedade é aniquilada na vida do crente? Quando ele finalmente acredita e descobre que Deus já está no futuro. Para que ter medo? Deus já está lá. Onde é que está escrito isso, Lenar? Isaías 45:2. Eu irei adiante de você e aplainarei montes, tá bom para você? Derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Ele está dizendo aquilo que você não pode, aquilo que você é fraco demais, que você é limitado demais, e eu sei que você é limitado demais, eu vou fazer, só vai. Porque eu não vou te pegar no colo e te levar. Deus não vai te empurrar, cara. Mas pode ir, que aquilo que estava muito torto no teu caminho, os montes, aquilo que ia te fazer tropeçar, as portas que não ia deixar você passar, Ele já resolveu. Então, quando a gente se apega nisso, que o Senhor está no meu futuro, eu não sofro por excesso de preocupação com o futuro. Não estou dizendo que se você sofre de crise de ansiedade, você não tem Jesus. Eu estou dizendo que se você sofre de crise de ansiedade e constantemente você perde a sua paz pensando no futuro, você precisa declarar mais isso. Eu não terei medo, o Senhor está no meu futuro. Eu não tenho por que temer. Ele já resolveu as coisas para mim. Amém? Ele já resolveu. Salmos 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Isso aqui é um texto, gente, que na hora do medo você precisa ter decorado para você declarar isso para a tua alma. Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. Ou seja, e se acontecer alguma coisa, pastora? Mas e se eu for assaltado? Mas e se eu não passar? Mas e se aquilo... Sabia que pode acontecer? Sim, o Senhor vai estar com você. E você sabia que muitas vezes você está com medo e o Senhor já te livrou e você nem sabe? Que você sai de casa, você volta, você não fala nem obrigada, Deus, está tudo certo, e Ele já te livrou de um monte de coisa que você não sabe. Por quê? Porque o anjo está ali trabalhando. E o mundo espiritual, muito mais real que esse, a gente não vê. Nós não vemos. Então, a gente precisa ter essa noção de que, sim, é uma responsa? É uma responsa. É sério? É sério. Mas existe um mundo espiritual que guerreia por você. Então, se você está com medo por causa de excesso de futuro, acabou aqui. Amém? Vamos para o último ponto aqui, aquele que abre mão das respostas. Eu amo fazer perguntas para Deus. E eu amo mais ainda quando Ele me responde. Só que Ele não responde tanto quanto eu gostaria. Porque às vezes a gente quer resposta só para satisfazer a nossa alma. Às vezes Deus fala, por que você quer saber? Ah, por causa disso. É verdade, Senhor, eu não preciso saber disso.
Então Deus, às vezes, ele não me responde por quê, ele me responde para quê. E lá, quer ver? Lá em João 9, versículos 2 e 3, os próprios discípulos estavam perguntando, por que essa pessoa está doente, Jesus? É porque o pai dela pecou ou porque ela pecou? E sabe o que ele falou? Não foi porque esse homem pecou, ou porque os pais dele pecaram. Sabe por que foi? Sabe o que ele fala? Mas para que as obras de Deus fossem exibidas nele. Obras exibidas. O que parece isso aqui, gente? Parece uma tela que está sendo pintado. Você é uma tela. E o Senhor está pintando coisas em você através do sofrimento para exibir a glória dele. Então, por que, Senhor? Por que eu sofro? Para isso aqui, para as pessoas olharem para a tua vida e você ser uma bela demonstração da glória de Deus. Uma bela obra de arte. Você não precisa saber por quê. E o amor maduro, ele entra nesse lugar. Eu sei em quem confio. Sabe o que você precisa saber? Em quem você confia. Você conhece o teu Deus? 99,9% das tuas dúvidas estão resolvidas aí. O caráter dele é digno de confiança, amém? Se o caráter do Senhor, o meu Deus, é digno de confiança, para que eu vou ficar perguntando as coisas? É sábio fazer perguntas. Escreve as tuas perguntas. Ai, quando eu chegar no céu, eu acho que eu vou perguntar isso. Eu acho que quando eu chegar no céu, não quero saber de mais nada, gente. Estou no céu. É ou não é? Ai, por que vou perguntar para Adão o seguinte? Não vai levar seu caderninho para o céu, meu filho. Acho que você chegar lá vai ter tanta glória que você não vai nem lembrar das suas dúvidas. Amém? Apóstolo Pedro escreveu: portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora por algum tempo vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. As provações mostram que a sua fé é autêntica. Sabe a verificação? Sabe o selinho? Quem é que faz isso? As provações. Por que a gente vai fugir delas? Se entrega, aceita que dói menos, aceita que é mais fácil. Se você está obedecendo, se você está no caminho, então essa aprovação é para autenticar a sua fé. Agora, se você está em pecado, meu filho, aí é outra conversa. Aí é outra pregação. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Sobre tudo que fomos confrontados nessa noite. Quem ainda assim está feliz com Jesus, apesar de todo esse massacre que foi hoje? Amém! Eu estou, cara. Eu estou feliz, porque eu sei que se Ele me chamou, porque Ele está fazendo, Ele vê algum valor em mim. E se o Rei do Universo vê algum valor em mim, meus queridos, já valeu minha existência nessa terra. E é assim, não somente comigo, mas com você também. Ele está fazendo alguma coisa. E Ele está escolhendo eu e você para participar disso. Você tem noção? Você tem noção? Isso que o Rafa falou é muito verdade. Ele podia fazer sozinho, ele não precisa. Olha que nobreza desse rei maravilhoso. Ele não precisava. Mas ele quer. Ele está ansioso. Dando pulinhos assim. Ai, será que ele vai entender o que eu falei com ele hoje? Será que ele vai corresponder? Vocês têm noção que o coração de Deus está acelerado, pensando se vocês vão corresponder com o que vocês receberam hoje? Porque é muito bonitinho a gente falar, é muito bonitinho a gente receber as coisas que o Senhor entrega no mover. Mas Ele não quer apaixonados. Já deu. Ele já encontrou muitas pessoas apaixonadas que traíram Ele no meio do caminho. Inclusive com um beijo, que é uma demonstração de paixão. Então Ele não se engana mais. Talvez se você está aqui muito emocionado, você está assim, não sei se eu estou pronto para esse compromisso. Tudo bem, tudo bem. Não estou pedindo para você vir aqui na frente fazer um compromisso. Eu só quero que você abaixe sua cabeça aí no seu lugar. E que você se comprometa hoje em simplesmente corresponder com o que você recebeu hoje. Amanhã vai ser um outro dia e outras decisões. Mas nós vamos orar pelo que nós recebemos hoje e pela correspondência que o Senhor espera de nós hoje. Espírito Santo de Deus, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor escolheu essa noite. O Senhor escolheu os meus irmãos que estão aqui nessa noite. O Senhor nos escolheu, Jesus, para compartilhar coisas tão preciosas do teu coração. E nós não queremos esquecer das coisas que o Senhor nos falou. Assim como uma pessoa apaixonada, se ela escuta uma frase daquela pessoa por quem ela é apaixonada, ela fica ouvindo aquilo na sua cabeça e vasculhando a sua memória 1000 vezes. E cada detalhe alimenta o dia dela.
Assim nós queremos ser, que a gente fique repetindo na nossa memória tudo aquilo que o Senhor falou, que a gente escreva no nosso caderno, que a gente leia com emoção e que a gente chore em cima disso, até que a gente consiga corresponder, até que a gente possa receber de novo mais um sinal, de novo mais uma palavra. Porque sim, os apaixonados, eles têm um combustível que a gente precisa ter também, mas mais do que isso, Senhor, dá-nos correspondência que aponta para alguém que quer um compromisso com a tua pessoa, Jesus, porque o Senhor não merece somente apaixonados, o Senhor nos chama para compromisso. Um compromisso sério, um compromisso para a vida. E quando o Senhor subiu, quando Jesus subiu, Ele disse: eu vou deixar o Espírito Santo, vocês não estarão sós. E essa é a nossa garantia, essa é a nossa aliança. E o Senhor diz que Ele compartilha da sua aliança para aqueles que o temem. Então eis-nos aqui, Senhor. Nós queremos te temer. Nós queremos permanecer nesse lugar de paixão, de devoção. Mas nós não nos moveremos por sentimentos. Nós não nos moveremos por canções. Nós não nos moveremos apenas por sensações físicas, por atos proféticos. Nós vamos nos mover por decisão. Porque é assim que as pessoas maduras fazem. Ainda que não tenhamos idade, ainda que não tenhamos aquilo que as pessoas julgam. Para ser considerados maduros, Senhor, nós queremos. Assim como Samuel ouviu uma vez e depois disso ele só cresceu. Que assim seja, Senhor, para com os adolescentes dessa casa. Com o pouquinho que eles ouviram, eles vão receber, eles vão acolher isso em seu coração. Essa pequenina semente vai dar tantos frutos. E daqui a pouco tempo, Senhor, eles estarão, assim como Samuel, com seu ministério, sendo confirmado diante dos homens, Senhor, para a tua glória, para a tua fama, não para a fama deles. Em nome de Jesus, Senhor. Que morram os sonhos carnais, que morram, Senhor, as idealizações, que morra, Senhor, todo sonho de performance, coisas que nasceram por causa de comparação. E que os sonhos que nasceram no lugar secreto, na companhia do Senhor, sonhos que saíram do seu coração, esses sim, Senhor, tomem a atenção dos meus irmãos. Em nome de Jesus, não nos deixe, Senhor, distrair com aquilo que é banal, com aquilo que é fugaz, com aquilo que o tempo apaga. Mas nós queremos nos envolver com a eternidade, nós queremos nos envolver com um compromisso com o Deus Altíssimo, que nos conhece pelo nome, que falou conosco hoje. Eu te convido, meu querido, a se lembrar da última palavra que o Senhor te disse. Talvez não foi algo profundo, talvez foi um abraço, talvez foi um lembrete. E que enquanto o louvor toca aqui, você possa se apegar nessa palavra e pedir para o Espírito Santo continuar falando e te dar essa paixão, mas não somente a paixão, te dar um desejo de compromisso com Ele. Faça isso agora em nome de Jesus.